Fala galera maravilhosa, eu sou Patrick Gomes do canal Biolodúvidas e nessa aula de hoje, não sei quando você vai assistir essa aula, eu vou estar falando aí da cartilagem hialina, ou em outras palavras, o tecido conjuntivo cartilaginoso. Vou falar em especial da cartilagem hialina. Eu resolvi esse ano de 2017 separar. Vou falar primeiro da cartilagem hialina, em outra aula vou falar da cartilagem elastina e em outra aula vou falar da cartilagem fibrosa, justamente para você poder fazer resumos bem elaborados. Lembrando que essas aulas aqui são aulas de 2017, voltadas para o ensino superior. Lembrando também que, se você é um entendedor supremo de histologia, sugiro que você vá assistir uma outra aula, porque essa aula aqui, ela, apesar de ser de ensino superior, é para aquele estudante que tem dificuldade de aprender, que não aprendeu na faculdade e recorreu vir aqui para a internet. Então eu estou aqui para ajudar esses estudantes. Patrick, tu está dizendo isso porque eu vou repetir muitas informações, eu vou ser bem didático, eu vou ser bem calmo e às vezes isso aí atrapalha aquele estudante que está muito agoniado, que não sei o quê. Cara, se você quer aprender, então tem que aprender com calma. Então eu tô aqui para dar uma aula que preste, beleza? Outra coisa, aqui na descrição vai estar dois links. Vai estar o link para você poder baixar um livro de histologia geral de Junqueira Carneiro, muito bom. Baixa para você esse livro, só basta clicar aqui, você vai lá para minha OneDrive, que é uma espécie de pendrive aí online. E eu vou estar colocando aqui também o outro link dessa aula aqui em áudio. Caso você queira baixar para você poder ouvir quando estiver no trabalho ou até mesmo na faculdade, pode ficar também aqui à vontade de você clicar e você baixar. Aqui também tem o meu WhatsApp que você pode mandar dúvidas sobre histologia ou sobre qualquer área da biologia, porque eu sou professor de biologia geral. Beleza, pessoal? Dito isso, aqui no canal já tem aula sobre tecido conjuntivo propriamente dito e também já tem aula sobre o tecido epitelial de revestimento e glandular. Tá bacana. Isso 2017, porque eu já tenho aulas também de histologia sobre a mesma temática. Essas 2017 são aulas mais didáticas, beleza? Dito isso, bora agora aqui, galerinha, comigo entender aí de fato o tecido cartilaginoso, no caso, cartilagem hialina. Então, sem mais delongas, vem comigo. Beleza, né? Mas olha só, antes de qualquer coisa, é importante você ter em mente algumas informações bem interessantes. Olha só, pessoal, a cartilagem ela não é uma estrutura exclusiva dos mamíferos, sua não. Apesar de que você na faculdade enfatiza muito a sua cartilagem, enfatiza muito o processo de ossificação endocondral, que é o processo em que ocorre a substituição dos ossos por cartilagem. Isso porque quando você nasce, que é um pequeno gafanhoto, você passa por um processo de ossificação durante parte da sua vida. E ao longo do tempo, a cartilagem ela começa a ser de fato substituída pelos ossos. Só que algumas partes do seu corpo ainda mantém lá a cartilagem, que vai dar sustentação e vai caracterizar outras funções. No entanto, outros animais também possuem cartilagem e o corpo desses animais não passa por um processo de ossificação. O animal, de fato, ele é cartilaginoso. Não é à toa que um exemplo clássico disso são os peixes do tipo cartilaginoso, que na aula de zoologia você provavelmente deve ter visto isso. Então a cartilagem não é algo que eu posso dizer exclusivo dos animais mamíferos, ok? Dito isso, vamos lá. Tecido conjuntivo cartilaginoso. Assim como eu já falei anteriormente, é ideal que a gente faça uma introdução antes de eu explicar de fato a cartilagem hialina. Patrick, todo tecido ele é formado por células e substâncias extracelulares. Tu já falou para mim isso na aula anterior. Falei, caso você não lembre, o tecido ele é formado por um conjunto de células mais a substância que essas células produzem, o que chamamos de substância extracelular. Essa substância extracelular, ela pode formar a matriz.
E essa matriz, brother, aqui no tecido cartilaginoso, nossa, ela de fato é o que vai caracterizar a cartilagem. A célula vai ser importante, mas a matriz é quem vai ganhar um real destaque. Patrick, quais são as células que formam o tecido cartilaginoso? São as células chamadas de condroblastos. Condroblastos, detalhe, se você leu que o nome termina com astos ou blastos, isso quer dizer que a célula é jovem. Se fosse condrócitos, terminando com itos, a célula ela já está em plena atividade, ou ela está com uma diminuição na sua atividade. Então essa nomenclatura ela acaba sendo bem caracterizada quando vai se falar em tipos celulares. Então o condroblasto é uma célula jovem e é uma célula que produz muita substância extracelular que vai formar a matriz de cartilagem. Então o nome das células que formam a cartilagem em si são os condroblastos. Olha só, a função desse tecido é a função de dar o suporte aos tecidos moles, vai dar também a questão do revestimento das superfícies articulares. Isso aí já vai entrar a participação do ácido hialurônico, que vai ser ideal para essa questão de lubrificação de articulações. Outra coisa interessante é que a cartilagem, como eu falei agora há pouco, ela forma os ossos, e principalmente os ossos longos, na ossificação endocondral. E a função em si do tecido cartilaginoso são as seguintes. Ela vai depender, a função no caso, ela vai depender de vários fatores. Um dos fatores da que a função ela acaba dependendo é a composição da estrutura da matriz de cartilagem, que vai estar variando entre os diferentes tipos de cartilagem, que são eles, a cartilagem hialina, a cartilagem elastina e a cartilagem fibrosa. Então a função do tecido cartilaginoso vai depender muito da composição dessa matriz. De boas? E grande parte das vezes é ideal que você entenda do que é feito essa matriz de cartilagem, para você poder não ficar com dúvidas quando você for compreender o que é a cartilagem hialina, a elastina e a fibrosa. Olha só, essa matriz de cartilagem vai ter muito colágeno. E eu estou falando devagarzinho para você poder entender uma coisa. Não é que o colágeno seja uma proteína específica, não. O colágeno é uma família de dezenas de proteínas que desempenham diversas funções. Não é à toa que existem aí diversas explicações sobre os tipos de colágeno que existem. Tem colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6 e por aí vai. Geralmente, os colágenos que participam aí da matriz de cartilagem são os colágenos do tipo 2. Isso porque são colágenos, olha aqui, eu estou apontando, são colágenos que vão dar a questão da resistência à pressão. Então, na maioria das vezes, qualquer colágeno que eu venha falar aqui nessa aula é o colágeno tipo 2. Olha só aqui como existem diferentes tipos de colágenos que vão estar presentes aí em outros tecidos, em outras células, ok? Vai também ter uma grande quantidade da proteína elastina, que é a proteína que vai estar em abundância no tecido cartilaginoso elástico. Também vai ter o ácido hialurônico, que é uma substância à base de água, junto com alguns carboidratos que vão estar dando aí a questão de lubrificação e a questão de auxiliar nas articulações, na adesão de uma cartilagem com outra. Quem vai estar fazendo basicamente essa união é o ácido hialurônico, vai estar atuando aí. É claro que não exclusivamente, vão existir outras substâncias, mas o ácido hialurônico ele acaba recebendo grande destaque. Vão também ter as proteoglicanas, que também são proteínas agregadas aí com carboidratos, que também vão estar aí atuando na questão da formação estrutural da matriz de cartilagem. Lembra, eu falei agora há pouco, o que é mais importante, brother, não é só as células, e sim a matriz de cartilagem que as células produzem. E também vai ter as glicoproteínas.
As glicoproteínas também vão estar aí auxiliando na questão estrutural da matriz de cartilagem. Daqui a pouco eu vou estar explicando quando acontece a formação da cartilagem, que no caso é a condrogênese, que as células elas começam a ficar imersas nessa matriz de cartilagem. E como ela é rica, muitas vezes, em colágeno tipo 2, as células param de se comunicar uma com as outras e deixam de ser condroblastos e passam a ser condrócitos. Daqui a pouco eu vou estar explicando isso. Então, colega, essa aqui é as principais características gerais do tecido cartilaginoso. Eu não especifiquei ainda o tipo de cartilagem, mas todos aqui que eu vou falar vão ter basicamente essas mesmas características, ok? Como eu falei agora há pouco que essa aula eu vou falar sobre a cartilagem hialina, então vamos lá. A cartilagem hialina é a mais frequente encontrada no corpo humano. Isso porque ela vai estar, gente, nos ossos longos, vai estar na orelha, vai estar em todos os lugares. Ela forma o esqueleto do embrião, geralmente é essa cartilagem que passa por um processo de ossificação endocondral. Em adultos, ela é encontrada em fossas nasais, traqueia, brônquios, ventre e costelas. O bom é que você tem que notar isso daqui, porque geralmente em prova de faculdade pergunta onde é que é encontrada essas cartilagens. Então dê uma pausa e anote aí, por favor, aonde é que é encontrada essas cartilagens. De boa? Outra coisa, ela é rica em colágeno tipo 2. Eu coloquei aqui que ela é rica em colágeno tipo 2. Só que vai depender muito, mas muito, da onde é que essa cartilagem se encontra. Ela poderá ter muito colágeno ou uma quantidade razoável de colágeno tipo 2. Eu coloquei aqui de forma genérica que ela é rica, mas pode acontecer de você ver em outro livro que tem uma quantidade variável, ou você vê em outro livro que não está especificando a questão da quantidade de colágeno. Mas aqui eu coloquei que ela é rica em colágeno tipo 2, justamente porque quanto mais colágeno tipo 2, mais resistente vai ser a cartilagem. Ok? Então, essas aqui são algumas das características da cartilagem hialina. Vamos adiante. Olha só aqui a formação dos ossos longos, que são provenientes dessa cartilagem hialina, que passam pelo processo de ossificação endocondral. Então, olha só, repetindo, é a mais frequente, em adultos é encontrada em fossas nasais, traqueia, brônquios, ventre das costelas, com presença de cartilagem tipo 2. Patrick, mas espera aí, tu não vai explicar o processo de formação de uma cartilagem? Não. Eu vou colocar aqui também na descrição o link da aula onde eu explico a formação de uma cartilagem. Mas eu vou só relatar aqui para você mais ou menos como acontece. Os condroblastos, pessoal, eles surgem a partir de células mesenquimatosas, que são células que não possuem ainda uma diferenciação, são células indiferenciadas e são essas células que dão origem aos condroblastos. Os condroblastos produzem muita matriz de cartilagem, produz, até chegar um momento onde alguns condroblastos eles ficam imersos nessa matriz de cartilagem e deixam de ser condroblastos e passam a ser condrócitos, beleza? Olha só aqui, características da matriz no caso da cartilagem hialina. 40% do seu peso é formado por colágeno tipo 2, associado ao ácido hialurônico. Então essa matriz, eu vou apontar aqui, olha só, aqui são basicamente células do tipo condroblasto, mas também aqui também vai ter condrócitos. E aqui, ó, elas estão imersas nessa matriz de cartilagem, que onde 40% do peso vai ser de colágeno tipo 2, que é o que caracteriza, galera, a resistência. Bota isso na sua cabeça. Esse tecido ele é muito resistente. Se é muito resistente é porque tem muito colágeno tipo 2. De boas? Olha só, rico em proteoglicanas. Proteoglicanas, citei agora há pouco, é a questão de proteínas agregadas com carboidratos. Também vai ter uma grande quantidade de água solvatada, que basicamente é uma água associada com alguns sais minerais, como sódio, como potássio. Outra coisa, vai ter uma proteína uma glicoproteína. Gente, anote isso. A condronectina, que é a proteína, a principal proteína estrutural
da cartilagem do tipo hialina. Isso daqui vai estar presente na matriz. Então, essa matriz cartilaginosa da cartilagem hialina, ela é muito resistente. E a condronectina é a glicoproteína estrutural que promove a união de cartilagens. Então, ela acaba sendo de fundamental importância para a formação da cartilagem como um todo. Aqui é uma imagem de microscopia mostrando para vocês a cartilagem hialina. Essas células maiores aqui, que estão imersas nessa matriz de cartilagem, eu posso considerar que são condrócitos, são células que já ficaram imersas nessa matriz de cartilagem. Ô Patrick, onde é que eu vou encontrar os condroblastos? Geralmente você vai encontrar os condroblastos nas regiões mais apicais. Isso porque os condroblastos são eles que dão origem aos condrócitos. Outra coisa que eu não falei, o tecido cartilaginoso, ele é avascular, ele não tem vasos. Então, como é que acontece a nutrição aqui desse tecido? Olha só, pessoal, existe uma camada que basicamente reveste a cartilagem, que é o pericôndrio. O pericôndrio é um tecido conjuntivo, que na função de conjuntivo une a cartilagem a outro tecido. Mas também na função de conjuntivo, ele faz a questão de nutrir o tecido ao qual ele está perto, assim como ele faz com o tecido epitelial. O outro tecido que é avascular, além do epitelial, é o tecido cartilaginoso. Então, o pericôndrio ele é ideal para a nutrição das células do tipo condroblastos, das células da cartilagem, que formam a cartilagem. Então, essa imagem aqui eu também coloquei, demonstrando para você que vai ter o pericôndrio e vai ter a formação das células do tipo condroblasto, que, por sua vez, quando estão imersas dentro da matriz de cartilagem, vão estar formando aí os condrócitos. Esse tecido aqui é pobre em proteína elastina, justamente porque é um tecido mais resistente. Gente, essas são as principais informações que eu queria que você soubesse acerca da cartilagem hialina. O processo de formação de uma cartilagem se chama condrogênese. Repetindo, aqui no meu canal tem uma aula onde eu explico o processo de formação de uma cartilagem. Mas não esquece disso, as células do tipo condroblasto surgem a partir de células mesenquimatosas. Beleza? Ok, então segura essas informações. E sem mais delongas, se você vai continuar comigo, bora comigo para a próxima aula, onde eu falo aí da cartilagem do tipo elastina. Lembrando que na próxima aula eu também vou dar uma revisada na introdução dessa aula aqui, porque você tem que aprender primeiro a introdução de o que é a cartilagem, como é que ela se forma e qual a sua função, para depois você entender um pouco acerca da cartilagem específica. Então, essa foi a cartilagem hialina, espero que você tenha gostado, deixa aqui seu like, comente e compartilha e até a próxima aula.